Concurseira, concurseiro, estamos de volta para mais uma aula em relação ao sistema bancário, que vai tratar da questão bancária. Sempre repito, quanto mais relações você fizer no seu dia a dia com as questões bancárias, melhor. E nessa aula nós vamos tratar disso de uma maneira bastante didática. Adiantando aí para você, nós vamos ver, ou melhor, vamos entender, vamos trabalhar com o pensamento de um grande personagem, um personagem de destaque no Brasil em relação a isso, mas também vamos vamos ver uma matéria de pessoas comuns que fazem parte do nosso dia a dia, de como elas tratam essa questão bancária e de como elas estão pensando os bancos. E qual é o nosso tema? A necessidade de reinvenção dos bancos. Quem disse isso? Quem escreveu sobre isso? Paulo Caffarelli. E quem é ele? Vice-presidente do Banco do Brasil. E a sua opinião é muito importante. Ele pode sim influenciar a banca que elabora questões. Ao ler uma notícia de jornal, ao ouvir esse título, a reinvenção dos bancos ou do banco, a banca pode se deparar com isso e falar, olha, em cima disso eu posso criar uma questão para a prova. E é isso que nós vamos analisar. Olha só, concurseiro, concurseira, essa ideia de reinventar os bancos pode ser analisada de várias maneiras ou interpretada de várias maneiras. Mas vamos aqui, em primeiro lugar, nos deter ao pensamento de Paulo Caffarelli. Para justificar essa reinvenção dos bancos, Caffarelli nos lembra de alguns fatos que às vezes passam despercebidos por nós. Por exemplo, as mudanças econômicas e sociais ocorridas no Brasil na última década, principalmente a questão dos juros, a taxa Selic, que você deve ficar atento. O sucesso das políticas sociais que permitiram o aumento da renda, assim criaram uma outra classe social, obrigando desta forma os bancos a terem uma outra relação com o cliente. E isto, é claro, segundo Caffarelli, tem cobrado dos bancos um novo tratamento, ou seja, se reinventarem. Olha que interessante isso. Nos últimos tempos, nós nos acostumamos e até se tornou banal ouvir ou ler manchetes como essa, concurseiro. Veja lá. Copom corta a taxa Selic para 7,25% ao ano. Postura do BC daqui para frente será essencial para não disseminar um possível temor de que o governo abandonou o controle dos preços. E assim segue. Mas isso não pode ser visto assim. Esse procedimento fez mudar nosso país, principalmente em relação ao que citei anteriormente sobre a fala de Caffarelli. Abre aspas, o sucesso das políticas sociais que permitiram o aumento da renda e a criação de uma nova classe média, bem mais robusta, fecha aspas. Veja esse gráfico do BC sobre a evolução da taxa. Veja o período que o gráfico está trabalhando. Primeiro, claro, apareceu um gráfico na sua frente, vai para o eixo X e Y. Quando que ele começa, quando que ele termina. E note que lá em 2006, a taxa estava acima de 17,25%. É um número bastante alto. E perceba que neste período, entre 2006 e 2012, veio numa constante queda. Claro, tirando 2008, que tem a crise dos Estados Unidos, ela volta a subir, mas novamente cai, chega a 8,75%. Uma nova alta em 2010, chegando em 2011 a 12,25%. E, claro, nesse período, se você for analisar com o que estava acontecendo no mundo, a crise na Europa que se acentua em 2011. Aí, a partir disso, em termos de Brasil, uma nova queda chegando até 7,5%. Quando você
estiver assistindo essa aula, esses números vão se alterar. A cada reunião do Copom tem uma mudança. Mais do que a mudança, mais do que você saber quanto está a taxa Selic, é a sua capacidade de relacionar o que provocou a mudança. É uma crise internacional? É um problema interno? O governo quer controlar a inflação? A indústria está com problema? Então, essa sua capacidade de olhar para o gráfico, olhar para a taxa, olhar para a decisão do Copom e saber o porquê que isso está acontecendo é o mais importante. Concurseira, concurseiro, esse termo, taxa Selic, aparece todos os dias nos jornais e revistas. É impossível eu assistir um jornal e esse termo não aparecer. E automaticamente parece algo banal, a gente nunca se preocupa em ir na origem, o que ele significa. Então vamos lá. Taxa Selic é a taxa básica utilizada como referência para a nossa política monetária. Traduz-se por Sistema Especial de Liquidação de Custódia. Abre parênteses e fecha parênteses aí, Selic. E é estabelecida pelo Comitê de Política Monetária, que nos jornais e nas revistas nós vamos ler normalmente como Copom. Fiz essa ressalva porque é comum errar questões em concursos por não lembrar, porque o concurseiro na hora não lembrou qual o significado de uma determinada sigla. E isso vai acabar induzindo-o ao erro. Voltando agora a Caffarelli. Ele diz: a dinâmica do cenário inflacionário em nosso país, bem como o expressivo valor investido à época, fez dos bancos brasileiros referência mundial em termos de automação bancária. É interessante pensar isso. E eu mesmo já ouvi de estrangeiro isso, da eficiência da nossa automação bancária. Nós podemos ter vários problemas como usuário, como cliente, mas a automação bancária em nosso país é reconhecida mundialmente. Talvez haja igual, mas não há em qualquer outro lugar do mundo tecnologia nos serviços bancários que supere a brasileira. Isso é o pensamento de Caffarelli. Por outro lado, as margens oriundas desse mesmo cenário permitiram aos bancos brasileiros carregarem grande ineficiência. Por quê? Tinha-se muito lucro e automaticamente em outros pontos o cliente ficou de lado. Então, concurseiro, importante que você grave essa declaração. Lembra que eu disse no início da matéria, no início da minha fala, que a matéria pode gerar várias interpretações, várias análises sobre reinventar um banco ou reinventar os bancos? E sobre isso eu quero que você acompanhe esse vídeo. Veja lá. Continuamos con más información en Telesur Noticias. La favela brasileña Ciudad de Dios abre el primer banco comunitario del estado de Río de Janeiro y emite una moneda propia. La iniciativa social ya empieza a dar resultados positivos para la economía local. Es muy pobre, tiene problemas de saneamiento y es famosa por una película sobre el tráfico de drogas en Río de Janeiro. Pero ahora la favela Ciudad de Dios tiene de qué enorgullecerse. Abrió el primer banco comunitario de la ciudad y ya tiene su propia moneda social. Se llama CDD, la sigla de la comunidad. Vienen billetes de 0,50, 1, 2, 5 y 10 y equivale en valor a la moneda brasileña, el real. El diferencial es que solo puede circular en Ciudad de Dios, pero eso no es todo. Este es un banco diferente, es un banco para clases menos favorecidas, es un banco de los pobres. Además de la moneda social, aquí se otorgan créditos con intereses bajos para actividades productivas y préstamos para el consumo, un incentivo para el desarrollo de la economía local. Este billete puede parecer de juguete, pero es el corazón del Banco Comunitario. El objetivo es que toda la riqueza generada aquí en Ciudad de Dios se quede aquí, en la propia comunidad. Algunos supermercados ya ofrecen descuentos para quienes usan CDD.
Van del 5 al 10% por ahora y ya están dando resultados. La ventaja es que es una moneda social única de nuestro barrio. Eso impide que nuestros clientes vayan a otros lugares a gastar. Ellos gastan todo aquí. El billete de un CDD tiene estampado el rostro de esta señora. Geralda de Jesús tiene 82 años y cocina gratis para los más pobres hace 45. Creo que me lo merezco. Es porque empecé esta obra con mi jubilación y nadie me ayudaba. Con el tiempo conseguí apoyo para darle de comer a un grupo de unas 100 personas. El billete en las manos de uno de sus invitados diarios resume el espíritu del banco: solidaridad. Lucrecia Franco, Telesur, Rio de Janeiro. Concurseiro ou concurseira, percebeu que este exemplo do vídeo é uma forma de reinventar os bancos? Por isso que eu argumentei sobre várias interpretações que podem ser dadas ao artigo de Caffarelli, ok? Vamos analisar algumas questões que já caíram, que já foram cobradas em provas, mas elas servem de inspiração e treinam a nossa habilidade para próximos concursos. Veja o que diz aí a primeira questão que separamos para análise. Vamos lá, olha o enunciado. Em termos de política externa, o governo brasileiro tem sido duramente criticado por algumas de suas ações e ou omissões, dentre elas as quais cita-se. Alternativa A: morosidade no processo de votação sobre a adesão da Venezuela como membro pleno do Mercosul. Olha só, a questão da Venezuela como membro do Mercosul não tem nada a ver com a questão financeira. Isto está mais relacionado a pontos ideológicos daqueles que são a favor e daqueles que são contra Hugo Chávez. Existe sim o conflito, mas não do ponto de vista financeiro. Do ponto de vista financeiro seria ótimo para o Brasil. A Venezuela tornar-se-ia uma grande importadora dos nossos produtos, mas o problema da Venezuela, repito, é uma questão ideológica e não financeira. O que diz a letra B? Me acompanhe. A negativa do Itamaraty em aceitar as decisões da Conferência da ONU sobre mudanças climáticas, COP15, em dezembro de 2009. Concurseiro, concurseira, essa questão você nem perderia tempo, né? Questões climáticas, claro que tem a ver com questões financeiras, mas não cabe aqui nem um pouquinho com o enunciado que a questão propôs. E a alternativa C, olha o que ela argumenta. Veja lá. A permanência das tropas brasileiras no Haiti após o terremoto que devastou parte do país em dezembro de 2009. É indiscutível que existe um custo de manter essas tropas no Haiti e até uma obrigação do Brasil, né, em relação a isso. Mas esse custo não vai interferir no global de nossas finanças. É outra que você abandonaria rapidamente para gastar mais tempo nas outras alternativas. Olha o que diz a alternativa D. Apoio incondicional ao golpe de Estado em Honduras, que resultou na deposição do presidente e novas eleições. Olha só, essa você nem terminaria de ler o enunciado. Apoio a um golpe de Estado. O nosso país vem fazendo um esforço tremendo, está aí a Comissão da Verdade, para resolver os nossos problemas lá da nossa ditadura de 64 a 85. Então você pararia no meio, nem perderia tempo. E sobrou para nós a última, que é a correta. Veja o que ela diz. O fato de o presidente Lula, em visita a Cuba, não se solidarizar com os presos políticos comparados a presos comuns. O interessante, essa mesma crítica foi feita também à presidenta Dilma. Essa alternativa, ela permanece atual se fosse trocado aqui o nome
do presidente. E essa crítica aconteceu, sim, dos organismos internacionais, aos dois presidentes, Lula e Dilma. Nossa próxima questão a ser analisada. Veja o que diz o seu enunciado. FMI, do pronto-socorro à política de saúde pública, a proposta de um novo esquema de taxação dos bancos é mais um sinal da crescente influência do G20 nas principais instituições internacionais. E veja só que esse texto foi tirado de um jornal e se transformou em uma questão. Concurseira, concurseiro, olha só, baseado nessa manchete, olha o que a banca queria. A sigla G20, alternativa A, congrega os países que foram responsabilizados pela crise econômica de 2008-2009. Se você está atento aos aspectos históricos, vai perceber que em 2008 e 2009 não foram os países que congregam o G20 os principais responsáveis por essa crise. Então você já abandonaria essa alternativa. Veja o que diz a letra B. O G20, claro que porque está puxando, ele quer cobrar isso, quer que você saiba o que é o G20. Reúne as maiores potências desenvolvidas e em desenvolvimento. É exatamente isso. Esta é a resposta correta. O grupo G20 tem a maior parte do PIB do planeta, tanto países ricos como aqueles que ainda estão se desenvolvendo. Mas vamos ver as outras, por que elas estão erradas e automaticamente você transforma isso em conteúdo. A alternativa C diz o seguinte: é uma ampliação dos BRICS, incorporando países da América Latina. Não, você sabe que BRICS, e agora ainda atualizando essa sigla, né, porque na época não era assim, Brasil, Rússia, China e a África do Sul. Você vai colocar um S aí para ficar BRICS. Letra D. Substitui o bloco OPEP, que ficou desgastado pela recente crise do petróleo. Negativo, a OPEP ainda tem um grande poder no planeta, mesmo que desgastados. Por que eles têm grande poder? Porque o mundo vive do petróleo, ou melhor, o funcionamento do mundo está em volta do petróleo. E a alternativa E, que também está errada, mas ela diz o seguinte: indica o grupo de países que faz parte do Conselho de Segurança da ONU. Aliás, os países dos BRICS estão tentando entrar no Conselho de Segurança da ONU, principalmente o Brasil, e ter uma cadeira cativa. Concurseiro, concurseira, para que você amplie os seus conhecimentos em relação ao que acabamos de falar, vale a pena você ler com atenção o seguinte livro: Miriam Leitão, A Saga Brasileira. Esse livro é muito interessante porque ele serve não apenas como um amplo painel sobre nossa economia, mas um relato de histórias humanas que marcam todos esses anos, principalmente da grande inflação e depois o momento que essa inflação caiu e como que o brasileiro teve que se reinventar para que ele pudesse tratar de uma maneira diferente o dinheiro, que passou a ser uma moeda sólida. E assim, concurseiro, eu me despeço desejando a você ótimos estudos.